me retribuo a generosidade do conselho pelo convite, também na pessoa do reverendo Orébio, de sua esposa Simone, se encontram desfrutando de suas férias, e agradeço o convite, tenho um enorme carinho em pregar aqui, e me sinto muito honrado, principalmente conhecedor do zelo com o qual o púlpito desta igreja lida com as Escrituras Sagradas. Desde outubro do ano passado, retomei uma iniciativa que eu tive alguns anos atrás de iniciar no bairro onde eu moro, entre Vila Isabel e Andaraí, uma plantação, um trabalho para implementar uma igreja batista de confissão reformada. E desde então, desde outubro, eu retomei essa iniciativa e peço que os irmãos orem por mim, também por este trabalho, que o Senhor traga eleitos à fé em Cristo, por instrumentalidade dessa iniciativa que o Senhor mesmo abriu. E eu vou pregar hoje a primeira mensagem que levei àqueles irmãos, aquele grupo que ali se reuniu, e convido então a igreja a abrir em Mateus capítulo 11, do verso 28 a 30, e vou compartilhar com esta amada igreja a pregação, então, que exercia com aquele grupo. Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30 somente. Eu estou com uma tradução, a Nova Almeida atualizada, então vai ser um pouquinho diferente, mas acredito que esse texto não mude muita coisa se os irmãos usam a Almeida Revista e Atualizada. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor. O título da mensagem é O Gentil Convite do Filho. E antes de entrar no texto, permita-me apenas colocar aqui em contexto maior o Evangelho de Mateus, para que entendamos o que o Senhor Jesus está colocando aqui nesses 3 versículos. Mateus salienta como tema o testemunho convincente de Jesus de Nazaré como Messias aguardado que trouxe o reino de Deus à terra. Jesus é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento de paz, libertação verdadeira do pecado, tanto para os judeus como para os gentios. Então, o Evangelho de Mateus coloca Jesus como o rei messiânico da linhagem de Davi, para cumprir o Antigo Testamento como a promessa de salvação eterna, que é efetivada com a morte na cruz, como nós cantamos, pela remissão dos nossos pecados, e a sua ressurreição dentre os mortos, ou seja, a aliança, que é um tema central na teologia bíblica, que vem se desenvolvendo progressivamente no Antigo Testamento e tem o seu ápice, questão aqui da doutrina do pacto, tem o seu ápice na vinda do Senhor Jesus como Deus encarnado,
a sua obediência reta à lei de Deus de forma perfeita, coisa que nenhum ser humano consegue fazer. Vimos isso na liturgia, na leitura do irmão, na parte de confissão de pecados, que não há ser humano na terra que não seja pecador e não há ser humano na terra que não peque. Porém, Jesus, o Deus encarnado, ele cumpriu a lei de Deus, a lei de forma perfeita, e ele foi para a cruz sendo inocente, morrer pelos eleitos, pelos aqueles que foram culpados, porém cobertos com o manto da justiça de Cristo, e que responderam a essa justiça de Cristo que nos é imputada, que respondeu à graça de Deus com arrependimento e com fé em Jesus Cristo, confiando única e exclusivamente que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, indo mais em direção aqui a esse texto, Jesus, ele chama tanto judeus e gentios, como eram chamados os não-judeus, tanto judeus quanto gentios, para a sua igreja, que é o povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus no Antigo Testamento era o povo de Israel, era o povo que foi prometido em Gênesis 12 a Abraão, o povo que Deus escolheu para manifestar a sua glória ao mundo. Porém, com o desenvolvimento da aliança, os gentios foram enxertados e, a partir daqueles que responderam o chamado do Filho, esse chamado que ele é irresistível, é um chamado gracioso. Tanto judeus quanto não judeus são chamados pelo Filho de uma forma irresistível e eficaz, conforme aprendemos com o Sínodo de Dort, com as chamadas doutrinas da graça. Esses chamados, então, passam a fazer parte da igreja, do povo de Deus, aqueles que respondem em arrependimento e fé com a conversão. O chamado de Jesus, ele transcende barreiras étnicas, raciais, como também barreiras culturais e sociais, ou seja, Deus, o Deus Trino, por meio do Filho Jesus, chama pessoas de todas as raças, tribos, povos e nações, conforme lemos no Apocalipse, para fazerem parte desse povo, o povo de Deus. Então, em primeiro lugar, o chamado de Jesus, ele é única e exclusivamente pela graça. Venham a mim. Como eu falei anteriormente, dentre as doutrinas da graça, nós temos a vocação eficaz, que é o chamado irresistível de Deus para com aqueles que ele mesmo elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, esse chamado, venham a mim, é um chamado gracioso, é um chamado que não tem critério humano, como eu falei anteriormente, racial, social, cultural. Um exemplo, como se alguns equivocadamente achavam durante aquele período que Jesus só salvaria pessoas dentre os israelitas. Tanto é que muitos ficaram chocados quando viram que Jesus chamou gentios. Então, as boas novas do Evangelho, ela é proclamada, ela é oferecida, ela é ofertada para todas as pessoas, para todos os povos, para todas as tribos, para todas as raças e para todas as nações. Como diz o antigo Inário Batista, cantor cristão, número 37, de título Amor Glorioso, que começa: buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Agora, quem são esses
que Jesus chamou os cansados e sobrecarregados, do versículo 28. São aqueles que são oprimidos pelos fardos religiosos impostos ao povo pelos escribas e fariseus. Os escribas eram aqueles que eram peritos, eram dotados do conhecimento e da interpretação das escrituras reveladas, que na época era a escritura do Antigo Testamento, o que nós conhecemos como Antigo Testamento, e os fariseus, um partido político e religioso que tinha ali a maioria de pessoas dentre os partidos do Sinédrio e ali da Palestina do primeiro século. Então, esses escribas e fariseus que entravam em conflito, em rota de colisão teológica com o Senhor Jesus Cristo, teológica e prática, porque a doutrina, ela molda as afeições e a prática de vida. Aprendemos isso muito bem com os nossos pais puritanos, século 17 e 18. E então esses escribas e fariseus, eles colocavam um ensino para o povo que era um ensino pesado, era um ensino que hoje nós chamamos de, esse ensino é pesado porque nós chamamos de salvação pelas obras. Ou seja, uma tentativa legalista de impor às pessoas que ouvem o ensino desse grupo que essas pessoas, elas podem salvar a si mesmas por conta própria. Como na Idade Média, um monge chamado Pelágio ensinava que se a pessoa obedecesse às regras, tão somente, regras até boas, mas que se as pessoas obedecessem por si mesma, elas garantiriam a sua redenção e a sua salvação. E aí, tanto é que no desenvolvimento da história da igreja, na Idade Média com Agostinho, na Reforma Lutero, Calvino e outros mestres da palavra, como também no século seguinte, como eu citei já, o Sínodo de Dort, os cânones de Dort, que vieram a resgatar a essência do ensino bíblico de que a salvação, ela é única e exclusivamente pela graça de Deus. Ou seja, novamente, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos vocaciona, é Jesus que nos chama pela sua graça. Ou seja, aqui no texto está dizendo que somente o Senhor Jesus provê o descanso para a alma cansada, porque é Ele quem chama, venham a mim. É Deus quem graciosamente nos conduz a Cristo pela sua boa mão. Ou seja, aqueles que buscam o perdão de Deus pelos seus pecados e a liberdade para amar a Deus e a glorificá-lo, como a famosa primeira pergunta do catecismo, o sentido da vida, que é glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre, a liberdade para amar a Deus acima de todas as coisas e obedecer os seus mandamentos, ela só é encontrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus, em seu chamado, ele provê a liberdade do fardo legalista esmagador e da culpa de tentar merecer, tentar o mérito da salvação por meio das boas obras. Ou seja, esse cansaço que o texto fala, vocês que estão cansados e sobrecarregados, esse cansaço, ele é um cansaço espiritual. É um cansaço, como eu falei antes, de um fardo imposto àquelas pessoas de tentar a redenção por meio das boas obras.
sem a graça e sem a fé. Aliás, o brado da reforma é que a salvação é só pela graça e só pela fé. Então, o cansaço da alma de buscar a redenção, esse cansaço ele só é aliviado pela redenção através da pessoa do Filho que revela o Pai, que é o que está no texto anterior ao que nós lemos, do verso 25 ao 27, verso 25 e 27. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, em contraste a esse alívio e descanso da alma em Cristo, está uma compreensão legalista, por exemplo, no livro apócrifo, livro não inspirado, Eclesiástico 51. Eu estou citando esse livro apócrifo no sentido dele trazer o ensino errado. Siraque fala do jugo de ter que estudar a Torá, o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, como meio de aceitação e de descanso em Deus. Então Jesus, ele oferece descanso aos cansados, não somente aos que estudam, mas aqueles que descansam na pessoa, que é o foco aqui do texto, a pessoa de Cristo, a obra redentora da cruz e o ensino do Filho, que nós vamos ver daqui a pouco, é um ensino humilde. Então Jesus ele exclui a interpretação errada do Antigo Testamento que era dada pelos escribas e pelos fariseus. A questão é de impor uma religião de salvação por meio das boas obras. A salvação, ela é somente pela fé, somente mediante a fé, pela graça de Deus. E nosso contexto brasileiro, tanto de formação religiosa, cultural, como também a influência dessa formação religiosa e cultural no próprio contexto da igreja evangélica, acaba acentuando muito esse ensino legalista e pelagiano, um termo que a gente usa na disciplina História da Igreja, para falar desse falso ensino da salvação pelas boas obras. A salvação, ela é só pela fé, pela graça de Deus, e somente pela fé em Jesus, somente a fé, somente a graça e somente Cristo. E só em Cristo nós encontramos o descanso para a alma em sua necessidade de redenção e reconciliação com o Deus Trino. Segundo lugar, então o chamado de Jesus para o seguimento. Verso 29, tomar o jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então o jugo é uma moldura de madeira que juntava 2 animais, geralmente bois, para carregar peso. Então na tradição judaica, era uma metáfora para a sujeição de uma pessoa a outra, ou para a sujeição ao ensino conforme interpretado pelos fariseus. Falei anteriormente, o fardo esmagador.
Então a ênfase aqui é o ensino de Jesus, aprendam de mim, ou seja, Jesus, ele era o catequista por excelência, porque ele trazia a própria revelação do Pai, e Jesus detém a autoridade para revelar, e ele aborda com mansidão e com humildade de coração, que são características do servo Messias prometido no Antigo Testamento. Em terceiro e último lugar, o chamado de Jesus para o descanso da alma. O verso 29 e 30, conforme já li, o 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus tem em mente o texto, vamos fazer a leitura de Jeremias capítulo 6, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 6, versículo de número 16. Jeremias 6,16, diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Palavra do Senhor. Jesus é o cumprimento da passagem. Ele ensina que caminhos antigos e bom caminho consistem em tomar sobre si o jugo dele, porque é ele, Jesus, para quem as Escrituras do Antigo Testamento apontam. Ou seja, Jeremias estava pregando, chamando ao arrependimento em relação à aliança, que era algo que os profetas eram chamados por Deus a fazer, algo que não existe mais nos tempos de hoje, porque o cânon da Bíblia Sagrada ele foi fechado. E Jeremias, então, ainda que no púlpito é papel do pregador o chamado ao arrependimento, mas Jeremias está chamando o povo, como eu falei no começo da mensagem, o povo escolhido, o povo de Israel na época, o povo que recebeu a revelação de Deus e seus mandamentos, e o povo que havia se desviado para um caminho de idolatria, para o caminho de paganismo, para o caminho de falsos deuses. E Jeremias então chama esse povo de volta ao bom caminho, ao caminho antigo, ao caminho da revelação do Senhor, que é a sua palavra. E a palavra, ela aponta para Jesus. Este jugo é suave porque ele é bom, e o fardo é leve porque ele, Jesus, carregou sobre si o fardo pesado ao morrer para expiação dos nossos pecados na cruz, morrer em nosso lugar, morrer nos substituindo penalmente, sendo ele, Jesus, inocente. E esse descanso da alma, ele é tanto para o porvir, ou seja, para a nossa ida para a glória eterna com o Senhor e a ressurreição dos mortos, como também para a nossa existência neste mundo, aqui e agora. Ou seja, nós obedecemos os mandamentos porque achamos em Cristo o descanso para a nossa alma. Achamos em perspectiva da responsabilidade humana, porque na verdade nós fomos achados, né? Porque, como eu falei no começo da mensagem, o versículo 28, que está ligado desde o 25 ao 27, foi Jesus que nos chamou, venham a mim, de forma graciosa, irresistível e eficaz. Então, há um contraste
entre a questão aqui de uma falsa religião baseada nas boas obras dos fariseus e escribas, que estavam possivelmente preocupados com uma espécie de antinomismo, uma espécie de licenciosidade, nem entre a lei e a graça, e nem a atitude arrogante dos mestres, que foi contraposta pela humildade de Jesus em nos ensinar que ao sermos chamados pela graça de Deus, então a graça de Deus, e Paulo ele explica isso em Romanos 6, o apóstolo Paulo nos explica: a graça de Deus ela não nos dá ocasião para pecar. Então, muitas das vezes o ensino bíblico da centralidade da graça, ele recebe a acusação de ser um ensino que promove uma licenciosidade, promove um antinomismo. Nomos vem de norma, lei, no sentido de que se estamos pregando que é a graça de Deus que nos chama, então isso quer dizer que se é a graça que chama, pode-se fazer o que bem entende com a vida, de acordo com a vontade de cada um. Não é esse o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é que quando somos chamados pela graça, nós passamos a ter a liberdade de amá-lo acima de todas as coisas e de obedecer de uma forma suave, leve, amorosa, prazerosa, nos regozijando nos mandamentos do Senhor. Conforme o Salmo 1, e já preguei esse salmo aqui nesta igreja, o prazer do justo está na lei do Senhor. Então, há esse contraste do fardo da submissão mal interpretada pelos acréscimos dos escribas e dos fariseus, e a liberdade da tutela de Jesus, quanto sob sua autoridade, do manso, suave e meigo para quem o Antigo Testamento aponta. Jeremias chamou de caminhos antigos, o bom caminho, as veredas antigas, que é o caminho dos mandamentos de Deus. Que o chamado de Jesus e a nossa resposta à graça de Deus em ter prazer na obediência ao Senhor nos dê a doçura da sua presença. Pegando esse termo aqui de um livro chamado Diário, de David Brainerd, foi publicado pela editora Fiel. Gosto desse termo. Brainerd foi um jovem missionário entre os índios, e ele escreveu um diário que foi compilado pelo puritano Jonathan Edwards depois, e ele usa esse termo, a doçura da presença de Jesus. Então, que a doçura da presença de Jesus seja o verdadeiro descanso da nossa alma, e essa mensagem que desafiei então os ouvintes entre ali setembro e outubro, aonde então dei início a esse trabalho de implantação de igreja. Deus abençoe os irmãos, mais uma vez grato pela oportunidade.